Graça e paz. Diga para o seu irmão aí do seu lado: o Senhor é minha força. Você crê, irmãos? O Senhor é a nossa força. E é engraçado como Deus trabalha, né? Desde o início do culto, a ministração da Vi, tudo foi se encaixando, né? O quanto que o Senhor é a nossa força. E se a gente for olhar na Bíblia, tem tantas referências de homens e mulheres que tiveram a força no Senhor. Então nós podemos olhar para Sansão, ele foi, né? A força dele estava no cabelo. Davi, eu acho lindo uma parte que ele diz assim para o gigante: você vem contra mim com espadas e eu irei contra você na força do Senhor. Lindo isso, né? Só que há 2 semanas e meia, o Senhor me falou da história de José. E eu vou dar uma resumida na história de José. Claro que é uma resumida, porque senão é muito longo, né? Porque a história de José tem ricas palavras, ricos detalhes. Então vamos nos lembrar aqui de que José passou. José eram entre 11 irmãos, ele era o mais novo de todos. Ele era o filho de Jacó e Raquel. Raquel, lembra da história de Jacó e Raquel? Que a Raquel era a amada de Jacó. E por ser o filho de Raquel, aquela mulher que não podia ter filhos, ele era o filho preferido. Claro que existia aí um ciúmes dos irmãos. E Jacó presenteou José com uma túnica. Lembram da túnica? Os irmãos ficaram mais furiosos ainda. Como assim? José ganha túnica e eu não? Então isso mostrava o apego, o chamego que Jacó, obrigado, fofo, que Jacó tinha com José. E aí, um dia, José teve 2 sonhos. E os 2 sonhos muito parecidos. O primeiro era do feixe. Se a gente for olhar em Gênesis, se vocês quiserem abrir, Gênesis 37, 7. Diz assim: atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então imaginem um feixe grande, em pé, e os outros tudo inclinado para esse feixe grande. E aí ele continuou. E o outro sonho está em Gênesis 37, 9. Eu vou pegar só o finalzinho, que ele diz assim: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Imaginem a cara dos irmãos e até mesmo do pai e da mãe, né? Tanto é que diz a Bíblia que o pai e a mãe chamam José e repreende José. Jacó diz: como assim, José? Você está falando que até eu vou me inclinar perante você? Mal sabiam que esse sonho era profético, que tinha um propósito tremendo para acontecer. E aí os irmãos furiosos, primeiro a túnica, depois vem esses 2 sonhos, eles começaram a tramar contra José. Irmãos, eu estou pulando algumas partes, tá? Se vocês quiserem ler depois, é fabuloso. E aí eles tramam contra José e eles pensam em matar José. E um dos irmãos, Rubem, diz assim: não vamos matar José não. Porque, né, matar José,
vamos colocar ele ali no poço, a gente larga ele lá. E assim fizeram. Colocaram José lá e foram comer. E José gritando, o que está acontecendo? Me tira daqui. E foi gritando, desesperado. Mas antes de jogar José lá, eles tiram a túnica de José. E aí, os irmãos lá comendo, eles olham e avistam caravanas de ismaelitas comerciantes e pensam, olha, uma boa ideia, vamos vender José. A gente vende José e aí a morte de José não está mais nas nossas mãos. E assim fizeram. José foi levado para o Egito, uma terra estranha, uma terra que ninguém conhecia muito. E o que eles fizeram com a túnica de José? Eles mergulharam a túnica de José no sangue de um animal e mandaram para o seu pai. E Jacó recebe aquela túnica, reconhece que aquela túnica era de José, o filho amado, o filho querido. E ele chora e diz a Bíblia que ele rasga suas vestes. Imagina o desespero de Jacó. E aí José, chegando no Egito, ele novamente é vendido. E ele é vendido agora para Potifar. Potifar, ele era oficial de Faraó. Então, um cargo muito nobre, né, naquela época. Agora, lembrando que José tinha apenas 17 anos. Novinho de tudo, passando por tanta humilhação, por tanto desespero, por sentimento de abandono, querendo seu pai e sua mãe. E aí ele vende para Potifar, vendido para Potifar, e Potifar olha nele um homem bom e se encanta com José. Mas não foi só ele que se encantou com José, a mulher de Potifar também. E a mulher de Potifar tenta aí seduzir José de tudo que é forma. E José, ele era um homem temente a Deus. Ele amava o Senhor, ele clamava a Deus, ele confiava no Senhor. Mas ela não desistia de jeito nenhum. Então, ela tramou mais uma trama contra José. Ela tramou de seduzir José, e José ficou muito bravo e saiu correndo, só que ela ficou com as roupas de José na mão. E aquilo ela usou como vingança. Chegou em Potifar e falou, olha aqui, olha o que aconteceu, ele tentou me atacar. Potifar ficou indignado, muito furioso, e foi, não quis nem ouvir José falar, e já colocou ele numa cadeia. E lá na prisão, o carcereiro também ficou encantado com José. E José até foi passado para ajudar esse carcereiro dentro da prisão. E lá ele desvendou 2 sonhos de 2 presos, que aí eu não vou entrar em detalhes, tá, irmãos? E um dos presos, ele só disse, quando você sair, não esqueça de mim. E saindo esse preso, o que ele fez? Esqueceu de José. E José ali ficou mais e mais tempo na prisão. Bom, aí Faraó teve 2 sonhos, mais 2, né? Então, 2 sonhos que José teve, 2 sonhos que os presos tiveram e 2 sonhos de Faraó. E Faraó procurou os magos, os feiticeiros, os adivinhadores, e ninguém conseguia desvendar aquele sonho. E aí, esse preso que ali ele tinha pedido para lembrar de José quando saísse, ele olhou e falou, opa, eu conheço uma pessoa que pode desvendar esse sonho. E foi chamar José. E José ouviu os 2 sonhos de Faraó, em que os 2 sonhos também eram muito parecidos. Um de 7 vacas muito gordas e 7 vacas magras. E que as vacas magras comiam as vacas gordas. E no outro sonho, as 7 espigas de milho, muito bonitas, formosas, e as 7 espigas mirradinhas. E as 7 espigas de milho formosas comiam as espigas de milho gordinhas. E aí,
ele falou para Faraó: Faraó, eu vou orar e Deus vai me revelar esse sonho. E assim ele fez. E Deus falou para ele: fala para Faraó que serão 7 anos de muita abundância, de muita fartura, e 7 anos de escassez, de sofrimento, de fome, seca. E aí ele falou, né, ainda ele completou para Faraó, dizendo que Deus está lhe dando a chance do futuro, está preparando o futuro aí. E ele pediu para que ele fosse a pessoa que cuidasse desses 7 anos de fartura. E assim Faraó se encantou com ele também, e José se tornou o maior governador do Egito. Deus, Ele não chega de surpresa, amados. Ele nos avisa tudo antes de acontecer. E assim Ele fez também. Então, nos 7 anos de fartura, eles armazenaram muito bem o alimento. E quando aconteceu 7 anos de seca, eles tinham alimento para aqueles 7 anos. Só que aí começou toda ali a vizinhança a passar fome também. E chegou na terra do pai dele, em Canaã. E o pai de José, os irmãos de José começaram a passar fome. Mas um pouquinho antes, quando o Faraó decidiu colocar ele como governador do Egito, ele decidiu mudar o nome de José. Ele passou a se chamar Zafenate Paneia, que diz: Deus salva e ele vive. Olha que tremendo. E Faraó, deu para José um anel como recompensa e a sua filha como esposa. Bom, José teve 2 filhos. O primeiro filho se chamou Manassés, que significa: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. E o segundo filho, Efraim, que diz: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Bom, aí lembram, chegou a seca em Canaã. Jacó chamou os filhos, menos o mais novo, que agora se chamava Benjamim, um outro filho com Raquel, e falou: filhos, só Benjamim fica e vocês todos vão para o Egito. Vai procurar quem pode nos ajudar nessa fome. Os homens chegando lá no Egito, eles mandam procurar, eu vou ter que ler o nome dele, porque é difícil, né? O nome de José. Zafenate Paneia. E ele chegou todo mudado, porque ele estava vestido como egípcio. Mas quando José olhou para os irmãos, ele reconheceu logo de cara que eram os irmãos. E ele se conteve, né, de toda aquelas emoções, e os irmãos não reconheceram. E aí eles foram e falaram que eles estavam passando fome. E José falou: vocês vieram aqui para roubar de mim? Vocês vieram como espiões? E eles falaram: não viemos assim não, nós queremos comida. Então, já que você... Não, aí ele comenta: meu pai e meu irmão ficaram lá em Canaã. Quem que é seu irmão? Benjamim, o mais novo. E ele fala: então, vocês vão lá, só que um de vocês ficam aqui. Eles ficaram 3 dias presos, antes dos outros irem. Foram, e quem ficou foi Simeão. Eles voltaram com Benjamim. E José fez um grande banquete. E teve uma vez que antes, quando os irmãos estavam presos nesses 3 dias, eles falando em hebraico, e José, meio escondido, ouviu em hebraico o que eles estavam falando, e eles falaram: tá vendo? Isso daí que a gente está passando, é porque a gente fez isso com José. É o nosso castigo. E diz a Bíblia que José chorou muito quando ele ouviu isso. Mas aí Benjamim chega, e José chora, e tem aquele banquete, e José fala para os irmãos quem ele era. José pede para todos irem lá buscarem
Jacó, eu estou resumindo bem, tá? Buscarem Jacó e a mãe, e todos vieram, e ele cuidou de toda a família até o fim da vida deles. Irmãos, que tremendo ouvir essa história de Jacó, porque nos faz pensar grandes coisas. Primeiro, perdão, né? Porque passar por tudo aquilo com 17 anos, eu fico imaginando antes desses 17 anos o quanto que ele sofreu com os irmãos dele também. Os irmãos dele mais velhos, eu fico imaginando o bullying, que hoje diz, né? O quanto que eles fizeram contra José. Mas o mais fabuloso de tudo, Deus estava com ele o tempo todo. E eu quero me apegar em Gênesis 39, se vocês puderem abrir. Gênesis 39, 2. Amém? Diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Deus não só prosperou ele financeiramente, ele prosperou em todos os sentidos. Deu uma família para ele. Ele pôde cuidar da família de raízes dele. E aí no versículo 21 diz assim: o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. Amados, quando nós estamos com o Senhor, pode vir o que for, Deus é a nossa força. Não tem como, a gente pode ser humilhado, a gente pode ser envergonhado, a gente pode ser como José passou, né? Eu fico, quando a gente lê só, a gente não consegue entender as emoções daquele momento, mas eu fico imaginando a amargura, né? Aquele sentimento de desprezo, de solidão, de desgosto da vida que José passou. Mas ele olhou para o alto. Ele olhou para o alto o tempo todo. E mesmo preso, e mesmo sendo esculachado por todos, ele honrou o Senhor. Ele decidiu confiar no Senhor, porque ele sabia que Deus era a força dele. Como eu falei, há 2 semanas atrás, a pastora me chamou e falou do tema. E como eu comentei também, que Deus, ele nos avisa antes de acontecer algo na nossa vida. E no dia, num culto aqui, domingo acho que retrasado, Deus já tinha me revelado que era esse texto que era para eu ler, que era para eu trazer para a igreja. Só que mal eu sabia que depois de 2 semanas eu estaria passando pela situação que José passou. E amados, algumas pessoas aqui me viram o desespero que eu estava. E viram o quanto que eu e o Edson estavam sofrendo por uma situação de anos. Eu fiquei aflita, eu chorei muito. Sábado à noite eu estava chorando aqui na igreja. Domingo na escola dominical eu estava chorando aqui na igreja. Aflita, desesperada. Porque muitas vezes a gente olha e não consegue nem ver a luz no fim do túnel, não é? Mas isso também aconteceu com José, ele também ficou aflito. E aí, como é bênção a gente ter amigos, né? Porque nos confortam. No domingo à noite eu já estava bem diferente. Eu já estava mais confiante. E na segunda-feira completou tudo. Deus revelou através de uma pessoa o quanto que ele estava comigo. E as coisas foram acontecendo quando eu realmente entreguei para o Senhor. E eu confiei. José, ele teve toda essa situação, mas ele teve que enfrentar a situação. Independente do que estava acontecendo, não tinha como ele fugir. Ele estava vendido, e ele foi vendido de novo, e ele foi preso. Ele estava naquela situação. E eu me vi assim. Eu estou nessa situação e eu tenho que resolver. A gente precisa enfrentar as nossas dificuldades de frente, sabe, irmãos? Não dá para ficar toda hora, ai, tadinho de mim. Ai, coitadinho, nossa.
se achando vítima. Nós não somos vítimas, sabe por quê? Porque nós temos um Senhor. Nós temos um Deus que Ele vai à frente na batalha das nossas vidas. Não adianta a gente ficar se vitimizando. Nós não somos coitadinhos. O diabo faz isso nas nossas vidas, para a gente se sentir menosprezado, com depressão, pensamentos tão ruins. Mas não é isso que Deus nos pede. Na tribulação, nas aflições, nós crescemos muito. Não só como pessoas, mas como filhos de Deus. Porque a fé fica inabalável, né? A fé nos move. Na Bíblia diz Jesus falando que se você tiver um pouquinho de fé, você pode transportar montanhas. Nós precisamos confiar no Senhor. Eu não sei a aflição do seu coração. Eu não sei o que você está passando. Mas eu creio que aqui tem muitos Josés. Vi, você é um José. Verinha, você é um José. Maria, você é um José. Pastor, o Senhor é um José. Nós precisamos crer no Deus que nós vivemos. E Ele não é um Deus que mente, nem um Deus que nos envergonha. Ele é um Deus que cumpre as tuas promessas. Às vezes nós olhamos para as promessas, ela está tão distante. Parece que a gente não consegue ver um marido convertido, os filhos, netos na presença do Senhor. Mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós precisamos crer nesse Deus que nós vivemos. Porque Deus não é filho do homem para que minta. Não, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel e Ele vai cumprir nas nossas vidas. Nós precisamos acreditar. E aí eu me lembrei, na segunda-feira, quando eu acordei, que foi o dia que eu mais me tranquilizei, daquela palavra que diz, à noite, eu não vou me lembrar agora, se alguém souber me fala, o choro pode durar numa noite. Nossa, pastora, que bênção. O choro pode durar numa noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu pude viver isso. José pôde viver isso. Muitos aqui na Bíblia não foram só histórias para a gente ler como uma historinha de escola. Foram histórias para mudar a minha vida e a sua vida. Porque são histórias que mostram que o mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus eternamente. E Ele quer nos levar para o céu. Nós não podemos olhar para a circunstância de hoje. Tudo isso é passageiro, irmãos. Toda essa aflição que eu estou passando, que o Edson está passando, é passageiro. O que vocês estão passando é passageiro. Nós temos o reino. Nós temos o papai do nosso lado. Nós temos uma promessa que diz a Bíblia que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para nós. Nós precisamos não nos deixar sermos abalados pelas circunstâncias. Nós precisamos crer que o Senhor é fabuloso, é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é tudo na nossa vida. E Ele nos dá força para seguirmos um dia após o outro. Amém? O Senhor é a minha força. Diga assim, o Senhor é a minha força. Diga mais alto, o Senhor é a minha força. Creia, amados, porque o Senhor é a sua força. E Ele fará grandes obras através de você, por você e para você. Ele vai te surpreender. Porque Deus nos surpreende com cada coisa, né? Às vezes a gente acha que estamos sendo pisoteados, esmagados. E Deus nos levanta de um jeito, como fez com José. José foi o maior governador do Egito. Ele foi o homem mais nobre do Egito naquele momento. Assim Ele pode fazer comigo e com você. A nossa vergonha não dura. O deserto não dura.
mas o Senhor dura para o resto das nossas vidas. Amém? Que você possa crer nas promessas do Senhor, que você possa, mesmo com muitas aflições, desesperado, que você se ajoelhe, clame e confie que você está nos braços do Papai. E que nos braços do Papai ninguém vai te atingir. E diz a Bíblia ainda, e eu me pego muito nesse versículo, que ai daquele que relar no ungido do Senhor. Eu sou ungida do Senhor, você é? Ai daquele que relar em mim, ai daquele que relar em você. Esses vão temer contra o Senhor, porque Deus é justo, Ele é fiel, e Ele faz tudo por nós, porque nós somos filhos. Como Jacó olhava para José como o filho mais, querido, você é o filho mais querido do Senhor. Eu sou a filha mais querida do Senhor. E Deus vai cumprir tudo que Ele nos prometeu. Amém? Gostaria que vocês se levantassem nesse momento. Eu quero que vocês fechem os seus olhos. Esteja em oração aí, lembrando daquilo que você está passando nesses dias, das aflições, do desespero, daquilo que você não tem visto como resposta ainda. Olha para isso. E olha, imagina o Senhor te pegando no colo. Imagina o Senhor cuidando de você em cada momento, suprindo todas as tuas necessidades. Pensa que o Senhor é quem está te abraçando neste momento e está te dizendo: filha, filho, eu estou com você. Essas aflições, essa tempestade, vai passar. Eu estou te carregando no colo. Não se desespere com nada, porque eu estou com você.